días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Calle Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, através del satélite Amazonas y el aqui em satélite Caiei, Porto Rico, 378, e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, también allá nos diferentes en países, Nuevo León, México, donde se encuentra el misionero Miguel também lá Bermúdez em Marín, Monte Rei, Nova Leão, México, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim, que en esta ocasión de hoy sábado 30 de e noviembre os demais está meios de comunicação que hoje, sábado 30 de novembro, estão conectados. muy grande poder estar nuevamente acá Realmente é uma en bênção muito Porto grande Rico, poder estar novamente aqui em Porto Rico, este lugar nesse de la lugar Carpa Catedral. da Grande Carpa Catedral. Estuvimos escuchando ayer al misionero Miguel Bermúdez Marín, Ontem estivemos ouvindo ao missionário Miguel Bermúdez Marim, que nos fez um pequeno resumo da viagem que tivemos, a qual foi de grande bênção todo el pueblo de Dios para todo o povo de Deus estuvo en esas actividades y también ustedes que estiveram nessas atividades, e vocês também desfrutaram por meio da conexão, Dios nos dio mucha palabra e Deus nos deu muita palavra este viaje que tuvimos. nessa viagem que tivemos. Dios ha estado cumpliendo lo que él prometió. Deus tem estado cumprindo o que Ele prometeu. Él dijo que estaría en su iglesia Ele disse que estaria em sua hasta el fin igreja del tiempo, até o fim do y con el tempo, fin del tiempo e que no fim do tempo estaría una iglesia lista, preparada uma igreja estaria pronta, para obtener preparada las promesas para obter as que fueron promessas habladas por los profetas, que foram faladas pelos profetas, habría un pelos pueblo profetas, que las recibiría, e que teria um povo que las creería as receberia, as y creria se cumplirían en ellos. e cumpriria neles, nesse povo, Está presente en e este esse planeta povo Tierra, vivo, está presente nesse planeta Terra, está vivo, viviendo toda esa bendición y esa preparación recebendo para toda obtener essa promesa. bênção e essa preparação para obter essa promessa. Lo que fue hablado por los profetas, O que foi falado pelos cumplimiento profetas, tiene. o que foi falado pelos profetas, cumprimento tem. Buscamos en las Sagradas Escrituras, en Vamos buscar Segunda de nas Samuel, Sagradas Escrituras, em 2 de Samuel, capítulo 6, no capítulo 6, verso 12 en adelante, versículo 12 em diante, nos diz assim: fue dado aviso al rey David diciendo: Então avisaram Davi dizendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom, Abençoou o Senhor a todo lo que casa de tiene a Obed-edom causa del arca de Dios. e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. David a la izquierda, Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. y arriba ahí escribe: E aí em donde cima está el arca, escreveu: está la bendición. Onde está a arca está a bênção. También en un estudio de esta escritura que fue colocada Em um un estudo dessa escritura que foi colocada em um estudo bíblico, ali desenhou uma pedra angular e as eras, e escreveu também: Aonde estiver a arca de Deus, a palavra, aí está Deus e suas bênçãos para esse tempo. Então Davi foi e levou com alegria a casa de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E Davi estava cingido de um éfode de linho. Ele desenha a estrela de Davi do lado esquerdo. Assim, subindo, levaram Davi e toda a casa de Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Milcal, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração.
Então, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Aí em cima escreveu Carpa, a tenda de Davi. E ofereceu Davi holocausto e oferta pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Desenha uma estrela de Davi do lado direito. E em um estudo bíblico escreveu: Davi abençoou o povo no nome de YHWH. A carpa do ungido de Deus. Podem assentar, por favor. Na mensagem A Grande Revelação, que nos foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago, pregado 15 de julho de 1979 aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz assim: sabemos que todas as bênçãos de Deus estão descansando sobre a vinda do Senhor nesse tempo. Sabemos que, conforme a promessa de Deus, o Senhor, em sua segunda vinda, estará ministrando sua palavra correspondente para a sua segunda vinda e estará rugindo como um leão, e 7 trovões estarão emitindo suas vozes. Na página 11 do livro de Citas, parágrafo 91, nos diz assim: Deus apareceu a ele um dia e ele disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, caminha perante mim, seja perfeito. 100 anos de idade, diz: anda perante mim, seja perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E se vocês dividissem essas palavras, algum dia talvez eu desejaria ter um avivamento no tabernáculo aqui em Jeffersonville, quando obtivermos a nossa capa e todas as coisas estejam levantadas em algum lugar onde possamos pegar essas palavras e dividi-las e ver o que significa, somente o significado dessas palavras. O Todo-Poderoso no hebraico é El Shaddai, que significa seio como de mulher. Do lado esquerdo para cima ele escreveu a capa e em cima escreveu a capa. Revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. A capa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. Na página 12 também, no parágrafo 96, agora tudo isso é o que está sendo realizado, que foi prometido que seria na vinda do Senhor. Revelar o conteúdo dos 7 trovões, o mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério do 7º selo, do anjo que era diferente dos demais. Página 12, parágrafo 96 diz: muitas vezes está escrito entre linhas: quando obtivermos a nossa grande capa e a erguermos em algum lugar, então tomaremos o tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Observa a ressurreição e as coisas como se movem ali. Aí ele escreveu: na capa é igual à ressurreição. Na página 13 também, esse parágrafo 100, no início aí, diz: um dia desses eu desejo levantar uma capa que o Senhor vai me dar e levantá-la fora de Chicago, aqui em algum lugar, e ter como 6 ou 8 semanas de reuniões, e iremos diretamente ao longo da Bíblia e ensinar essas coisas.
Do lado direito para cima, ele escreveu a carpa e o ensinamento. E usar a cura divina somente como 1 ou 2 vezes por semana, algo assim. E somente ensinar a Bíblia. E para cima também ele colocou, está escrito na Bíblia. Agora essas coisas não é místico. Eu estou em contato com o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa analfabeta, isso é certo. Em mim não tem nada. Mas quando eu estou sob a sua unção, ele me leva fora e me ensina coisas, então tenho uma confiança perfeita que está perfeitamente bem. Nunca falhou. E ele nunca falou uma coisa fora do que está escrito nessa Bíblia. Do lado direito, desenhou uma estrela de Davi e uma seta para o que tinha escrito. E está escrito na Bíblia. Agora sigue dizendo nosso irmão William, e estará ministrando sua palavra conforme. O irmão ele escreveu, estará ministrando sua palavra conforme foi prometido. Agora estará ministrando a palavra em uma forma nova. Agora essa forma nova, vejam, na página 14, aí nos fala del párrafo 104, do parágrafo 104, página 15, página 15, mais bem, página 15, na metade do parágrafo diz assim: isso é o que eu estava fazendo. O Senhor está se preparando para visitar seu povo em uma grande coisa, em uma coisa grande e maravilhosa, amigos. Tem que ser um segredo no meu coração. Aí do lado desenha uma estrela de Davi do lado direito e escreveu o quartinho na capa. Esse é o segredo que ele não podia falar. Tem que ser um segredo no meu coração, mas como você me conhece, crê em mim e me ama e me respeita como um servo de Deus, somente recordem o que eu estou lhes dizendo. Somente recordem o que eu estou lhes dizendo. Uma bênção vem a caminho. E nós já estamos desfrutando-a. Do lado ele escreveu a carpa. Isso é correto. E aí vem, e não será debilitador. Nunca mais me debilitará. Jamais. Isso será longe. Do lado direito desenhei uma estrela de Davi. Mas além de alguma coisa que já tenha acontecido aqui ou em qualquer tempo. Isso é somente alguma coisa que Deus me deu. Isso me tornaria um crente em graça, depois das coisas que eu tenho feito e a forma como eu tenho agido e condenado perante Deus. E até mesmo quando Deus fala alguma coisa e faz reticência, Ele vai fazer de toda forma. Nosso irmão William continua dizendo: a terceira etapa estará sendo operada pelo Senhor em sua segunda vinda. Vejam, a terceira etapa estará sendo operada pelo Senhor. Ou seja, é o próprio Senhor que estará operando a terceira etapa, ou seja, o Espírito Santo. E as coisas que foram vistas pelos profetas de Deus no passado, e até mesmo pelo precursor, que foi o profeta mais próximo da segunda vinda do Senhor, todas essas coisas que ele viu e que os demais viram que seriam feitas nesse tempo final, e que o poder de Deus seria manifestado e varreria a terra. Tudo isso será cumprido no ministério do Senhor em sua segunda vinda. Agora, vamos ver alguns lugares na página 64, que nos fala de tudo isso que varreria a terra. Página 64, parágrafo 565.
Essa chuva tardia varrerá o mundo, irmão. Houve uma chuva temporã semeando a palavra, isso é certo. Agora, vocês verão o que a chuva tardia produz. Vocês verão que haverá uma afiliação. Os pentecostais e todos os grupos virão juntos, e eles fecharão a porta a esses tipos que não escutam a eles. E a vocês nem lhes será permitido abrir sua boca, correto? Então é quando ele virá. Então é quando ele se mostrará. Então é quando vocês virão uma chuva. Oh Deus, esteja quieto, não se mova. Do lado direito escreveu para cima a visão da carpa. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi na parte de baixo do parágrafo e para cima escreveu: Ele virá, o Senhor. Na 77, vamos passar para a 77. Parágrafo 659. Aí nos diz: Aí nos diz, depois de Sardes, Lutero. Então veio Filadélfia, piedade. Wesley, santidade. Somente viva por fé, Lutero falou. Aí ele escreveu em somente, aí ele escreveu santificação, aí ele escreveu 2. Santificação através de Wesley. Então veio a bondade irmanável por meio de Laodiceia, ou seja, o afeto fraternal, amor fraternal. E nós cremos que a grande mensagem da segunda aparição de Elias, em cima de Elias ele escreveu quinto, e do lado direito escreveu quinto Elias. Nos últimos dias varrerá a terra. Embaixo escreveu a segunda aparição de Elias, quinto Elias com Moisés, nos últimos dias. Agora passamos a la 2A. Párrafo 15. Página 2A, no parágrafo 15. Aí na última parte diz: Na última parte diz, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês, e o poder do Evangelho voltará aos judeus nesse tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levará milhares e dezenas de milhares e 144 mil ao reino de Deus. Ao reino de Deus serão selados pelo anjo, ele escreve Moisés. E ali, assim como o anjo começar, ou seja, tem um começo. Ali tem um entrelace. O anjo começa a selar esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia! E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. Do lado direito escreveu Moisés e Elias e os 144 mil, assim, escreveu assim para cima. Agora vejam na página 72. No parágrafo 619. Ali nos diz assim: agora nós já vimos e estamos testificando a aparição do Senhor. Em cima ele escreveu com Elias. Agora observa, aparecendo e vindo são duas palavras diferentes. Aparecer, aí em cima ele escreveu Elias, e então vir. Em cima escreveu Moisés e Elias. Agora é a aparição. Ele já apareceu nos últimos dias, aqui mesmo, conosco, nos últimos quantos anos. Apareceu lá, ou seja, o Senhor estava ministrando no quarto Elias. Tem um lugar que ele fala que o Espírito que temos, ou o Elias que está no nosso meio, é o Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, Deus estava manifestando por meio do quarto Elias. Aí nesse parágrafo ele escreveu: a aparição é igual com Elias. A vinda traço com Moisés e Elias. Vamos a ver esa que leímos, que citamos así. La 165, vamos a ver. A 165, vamos ver. Párrafo 1471. Parágrafo 1471. Esse não foi Elias. Isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi somente um homem. Agora, temos tido os Elias, e abrigos do Elias, e manto dos Elias, e tudo dos Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir, segundo Mateus 17 e Lucas 17:30, fala que o Filho do Homem há de se revelar entre sua gente, não homem, Deus, mas virá por um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores no mundo no mesmo tempo. Em cima escreveu dois profetas maiores. Dois profetas maiores, ele escreveu o Filho do Homem em um profeta. Elias é igual a Jesus Cristo. Passamos a la 7b, página 7b, que nos habla también de eso que acontecería, página 7b, onde fala isso que aconteceria, que varreria a terra. 7b, párrafo 60. Parágrafo 60, diz: o profeta disse que haveria uma chuva temporã e uma chuva tardia, e a chuva tardia ambas estarão, a temporã e a tardia estarão juntas. Uma grande igreja universalmente que varrerá de um ao outro lado do mundo. Uma grande mensagem, grandes sinais e maravilhas serão feitos por essa igreja. Essa igreja que ele falou, me dê uma igreja. Daniel disse que naquele dia o povo que conhece seu Deus fará proezas. Isso é exatamente o que estamos vivendo nesse dia. Do lado esquerdo desenhou a estrela de Davi e em cima escreveu a chuva tardia. Também em la 2b. Na página 2b, párrafo 14. Página 2b, parágrafo 14. Pela sua graça me permitiu dirigir um avivamento que varreu o mundo. Agora, eu acredito que virá algo que será uma dupla porção à igreja, para a igreja. Aí ele escreveu Moisés e Elias. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, diz: por isso podemos ver através da Escritura que o Senhor, em sua segunda vinda, estará ministrando em uma carpa. Sabemos que isso já foi representado no passado. E em um escrito, em um caderno, ele escreveu, o Dr. William Soto Santiago escreveu: a terceira etapa, na visão da carpa, é o ministério de um filho, um filho de Deus, de um filho de Deus adotado, um descendente de Melquisedeque, o qual Melquisedeque, em cima ele escreveu Jesus, o qual Melquisedeque, seu pai, o adotará. E aí desenhou uma pedrinha angular e escreveu: assim como Deus adotou a Jesus. Como Deus adotou a Jesus? No Monte da Transfiguração, onde estavam Moisés e Elias falando com ele da ida a Jerusalém. Após ser adotado, realizou a obra de redenção, para a qual ele veio. E em cima do Monte de Sião, no topo, a Nova Jerusalém, o Monte da Transfiguração atualizado, é onde Deus realizou
Isso atualizado nesse tempo final. Y ese es el ángel de Jesús, E esse é o anjo de cual Jesus, ministra el mensaje del o evangelio qual del reino. ministra a mensagem do Evangelho do Reino. Escrituras, Aí ele colocou umas escrituras, Apocalipse 14, 11, 12, el cual ministra el mensaje del o qual evangelio del ministra a reino, mensagem do Evangelho do Reino, eterno, profético a todo e eterno, pueblo, nación, a todo o povo, lengua y nação, rey. línguas e reis. Él fue representado en los profetas Ele foi del Antiguo representado Testamento nos y del profetas do Nuevo Antigo Testamento, e Novo Testamento, nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros e no próprio Jesus. Vean, todo eso fue tipificado Viram, tudo isso foi representado no passado, como nosso irmão William nos fala aqui, e continua dizendo: sabemos que lá no tempo de Moisés, Deus, o Deus eterno, entrou debaixo de uma capa no lugar santíssimo, e ali ele operava, ali ele falava a seus profetas, e sabemos que depois, quando o templo de Salomão foi levantado e dedicado, Deus entrou, o pilar de fogo, a Shekinah, entrou a esse templo e se pôs no lugar santíssimo, e desde ali se manifestava e desde ali falava. Vemos que tudo isso nos mostra que o Senhor em sua vinda vem para falar. E se vem para falar, então tem que ter um instrumento. O Senhor em sua vida vem para falar, vem para operar, para cumprir as coisas que Ele prometeu. Na página 5A do livro de Citas, párrafo 43. Parágrafo 43. Nos diz assim: então, nesse tempo, será a primeira vez que a visão que o Senhor me disse estará em operação na cidade de México. Assim que vamos tratar novamente, se o Senhor permitir usar esses 2 salões aqui mesmo, na manhã do domingo de ressurreição, assim que estamos esperando um grande tempo na manhã do domingo de ressurreição. Do lado esquerdo ele escreveu Domingo de Ressurreição. Em cima escreveu também México DF para operar. E colocou um traço e escreveu etapa. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E vemos que nesse tempo no qual nós estamos vivendo, o pleno cumprimento da visão da capa, que o precursor da segunda vinda do Senhor viu, isso é sob o ministério do Senhor em sua segunda vinda, não sob o ministério do precursor. Por isso, o precursor ele se viu na visão da capa, ele se viu no ar. Vamos ali à página 12. Na página 12, ele diz assim: Página 13 para não ler todo o párrafo, Página 13, para não ler todo o parágrafo. Toda a história, vamos ver aqui. Toda a história, vamos ver aqui. Quando ele disse a ele, já seria o parágrafo 98 ali da 13. Oh, Senhor, eu sinto muito, eu não tinha observado que eu estava usando a ponta errada. Ele falou, não pode ensinar a bebês coisas sobre bebês pentecostais, coisas sobrenaturais. Ele falou ali, sem provocar e causar comparações carnais. Então eu senti que eu ia dentro de outra dimensão ainda mais alta. Aí ele escreveu a era da pedra angular em cima. Eu estava no ar em uma grande capa. Do lado esquerdo desenhou uma pedrinha angular. Do lado esquerdo escreveu também Sapatinho, Meninos Pentecostais.
Eu estava no ar em uma grande carpa que jamais eu tinha visto em minha vida. Do lado direito ele desenhou outra pedra angular. Eu estava em cima das pessoas e a plataforma estava debaixo de mim. Eu apenas tinha terminado de pregar e tinha feito um chamamento ao altar. E tinha centenas e centenas de pessoas de pé com suas mãos erguidas para cima e chorando. Eu estava tentando fazer meus pés descer para baixo, onde eles estavam, mas eu permaneci no ar. Um homem com um coração verdadeiramente amável deu um passo à frente das pessoas e disse: meus queridos amigos, enquanto o nosso irmão Branham está tirando os momentos de descanso, e lembram do outro parágrafo que ele falou, estava refletindo no irmão Branham. Enquanto nosso irmão Branham está tirando os momentos de descanso deste maravilhoso chamamento ao altar, vamos fazer aqui uma fila de oração do lado direito. E foi formada uma fila de oração completamente em volta da carpa, por dentro e por fora, na rua e na rua embaixo, tão distante como podia ver. Dentro da carpa eu vi uma lona estendida, como de 4 pés de altura, e uma porta nesse cercadinho de lona. Dentro desse cercado tinha um pequeno quarto de madeira quadrado, e uma senhora estava de pé na porta do cercado de lona, anotando o nome em um cartão de oração da senhora que estava deitada em uma maca. Atrás da maca tinha um homem com muletas, e a senhora anotou o nome dele no cartão, na caderneta também, e um homem forte saiu e empurrou a senhora da maca para dentro da porta do cercado de lona e para uma porta para dentro do quarto de madeira, e ouvi o som familiar assobiando, feito pela luz que acompanha o meu ministério. E eu vi ir de mim ao pequeno quarto. Ele disse: esse é o terceiro puxão. Esse é o terceiro puxão. E eu falei: eu não entendo isso. Me respondeu: lá dentro te encontrarei. E eu observei e olhei a senhora que estava enferma sair na porta ao contrário, na outra porta do quartinho. Lado oposto, ele escreveu lado direito e desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Ela tinha descido da maca e estava empurrando a maca, e tinha uma senhora ali para tomar o testemunho dela em um gravador de fita, e perguntou a ela o que tinha acontecido no pequeno quarto. Ela respondeu: eu não sei. Então o homem saiu carregando as suas muletas, e a senhora perguntou a ele o que tinha acontecido no pequeno quarto, e ele respondeu: eu não sei. O anjo do Senhor disse: isso não será um espetáculo público. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Não está escrito na Escritura, nas palavras do nosso Senhor, que tu, quando for orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Ora ao seu pai secretamente, e o teu pai que vê secretamente te recompensará publicamente. Não seja como os hipócritas que fazem as coisas para se aparentar, mas você entra no seu quarto secreto. Então o anjo do Senhor e eu descemos para dentro do pequeno quarto. O que ele me falou lá, eu tenho que guardar comigo como um segredo restante da minha vida. Então o anjo do Senhor e eu descemos. Aí ele desenhou uma estrela. E em cima da estrela escreveu. E um pouquinho mais em cima, no meio da estrela de Davi, de cima, e a outra ele escreveu câmara e escreveu porta, ou seja, quarto e porta. E em cima do parágrafo escreveu a câmara do rei. Diz, por isso o precursor se viu na visão da capa, ele se viu no ar, e ele queria descer, mas não conseguiu descer, pois ele se encontrava em outra dimensão. Porém, mais embaixo estava uma multidão, um povo colocado sob uma capa. Agora vejam, ele queria descer, mas vejam, déjame ver si tengo aquí
Aqui está. Na mensagem A História, ou esse livro aqui, da história da minha vida, também no livro Os Selos, porque observam, aí ele queria descer, mas se você observar, vejam, na 323 dos Selos, ele vinha falando, vamos ler desde cima, mas ali estava Fritz, lambendo a minha mão, aí ele escreveu, em corpo espiritual. Olhei para ele e eu não conseguia chorar. Quando a gente se sente feliz de ver alguém que faz tempo que a gente não vê, quase sempre a pessoa dispara a chorar em alegria. É a maneira da pessoa expressar. E a gente começa a chorar por alguma coisa, um animalzinho, ou por alguém que se foi. Mas vejam aqui, ele não conseguia chorar quando viu. Ele tinha perdido o cachorrinho dele. O que ele tinha contado antes, na 322, o que tinha acontecido com o cachorrinho. Ninguém chorava, tudo era alegria, gozo. A gente não podia estar triste, porque tudo era felicidade. Ninguém podia morrer, porque tudo era vida. Ninguém podia envelhecer, porque tudo era juventude. Era perfeito. E pensei, isso não é maravilhoso? E tinha milhões, e eu estava como na minha casa. Aí desenhou uma pedra angular e as eras do lado. Então, naquele momento, eu ouvi uma voz que falou, todos que você amou, era a recompensa por minhas obras. Eu não necessito nenhuma recompensa, ele disse. Todos que você amou e todos que amaram você, Deus te deu. Do lado direito ele escreveu, pessoas, animais, casas, móveis e etc. Disse, louvado seja o Senhor. E eu senti algo estranho e pensei, o que está acontecendo comigo? Virei para olhar para e lá em cima da cama, o meu corpo estava se mexendo. Como está a 3,60 metros, 12 pés, eu estou a 3,60 metros aqui, 12 pés. E ele estava olhando para baixo, bem pertinho. Então eu falei, eu não preciso voltar? Com certeza não vou precisar voltar. Ele não queria voltar. Agora, por que ele não queria voltar? Ele sabia que se ele voltasse, ele ia voltar para um corpo que ainda era incorruptível. Um corpo que era corruptível, melhor dizendo. E não era tempo para voltar. Certamente, não vou voltar, não me deixem voltar. Mas o evangelho tinha que ser pregado. E em um segundo eu estava novamente sobre a cama. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Agora vejam aqui, na mensagem ou nesse livro A História da Minha Vida, na página 45, diz, e ela me perguntou, lá em cima, você se lembra dessa cadeira, essa cadeira de balanço, Billy? Ele escreveu cadeira de balanço. Eu falei, sim, amor, eu me lembro. Ou seja, aí ele está tendo essa experiência naquela ocasião que ele perdeu a sua esposa, Hop, e a sua filhinha, Sharon. E ele esteve conversando com ela aí. E eu disse a ela, sim, meu amor, eu me lembro. Ela disse, isso é o que você estava pensando, não é certo? Sim. Aí desenhou uma estrela de Davi. E falou, bem, aqui eles não podem tomar essa de você, porque essa já está paga. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. E ela falou, senta aí um minuto, eu quero falar com você.
Bom, aí pelo menos era algo bom, porque às vezes na casa da gente fala assim, amorzinho, vem aqui, senta aqui um momentinho, ai, ai, ai. Mas aí disse a ele, senta um minuto aqui, por favor, eu quero falar com você. E eu disse, amor, eu não entendo isso. Ela falou, Billy, me prometa, Billy, que você não vai se preocupar mais, você já vai voltar, vai regressar. Ela sabia que ele tinha que voltar, ele tinha que regressar, você já vai regressar. Ou seja, ela tinha o conhecimento que ele não tinha lá naquele momento, e ela sim, você já vai regressar. E repetiu, me prometa que você não vai se preocupar mais. Desenhou do lado direito outra estrela de Davi. Eu disse a ela, Hop, eu não posso fazer isso. É como quando ele nos dizia, eu já tenho que ir, já estou indo, venho para me despedir de vocês, para eu despedir de vocês. Olha, como que a gente não vai ficar? Veja, isso sim, ele sentiu. O irmão Branham sentiu isso lá. E disse, e naquele momento eu voltei em mim. Ela sabia que ele já ia regressar. E o quarto estava escuro. Olhei em volta e senti o braço dela sobre mim e falei, Hop, você está aqui nesse quarto? Ela começou a me acariciar e me perguntou, você vai prometer para mim, Billy? Me prometa que você não vai se preocupar mais, que não vai se preocupar mais. Aí ele escreveu, Hop falando. Eu disse a ela, eu te prometo. Aí ele desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. E então ela deu 2 ou 3 tapinhas em mim e foi embora. Eu pulei, acendi a luz e olhei por todo lado, mas ela já tinha ido. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Mas ela tinha ido somente do quarto. Ela não morreu, ela ainda está viva. Ela era uma cristã. Agora vejo como ele não queria regressar. Mas vejam aqui, na visão da capa, ele falou que ele tentava fazer os pés dele descer e não conseguia. Agora, por que lá ele queria descer? Por que aí ele queria descer? Porque ele sabia que se Deus permitisse ele descer, ele ia regressar em um corpo eterno e glorificado. Agora, quando ele partiu definitivamente, aí sim ele já conhecia. E aí sim, quando chegasse o momento da ressurreição, aí sim ele queria voltar. Nos selos na 322 e a 321 diz que tomaremos corpo e então comeremos. Ou seja, esse corpo é o corpo eterno e glorificado que ele prometeu para todos os crentes nele. Agora vejam que aí sim ele queria descer. E diz que depois ele desceu com um anjo. Já para essa ocasião, para aquele momento, o julgamento, o juízo na sexta dimensão, e não o julgamento final do trono branco. Esse é um julgamento que foi falado ao irmão Branham, por isso que ele estava falando, e foi falado, quando ele vier, ele virá a ti e você vai ser julgado. Para essa ocasião, isso já terá acontecido, isso já terá acontecido no céu. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, em um quartinho que tinha dentro dessa capa, um quartinho de madeira, que o quarto Elias, o precursor, disse que viu e que tinha como 12 pés de largura por uns 20 pés de comprimento,
mais ou menos. Não necessariamente tem que ter 12 por 20, mas mais ou menos essas eram as medidas que ele calculou deste quartinho, deste localzinho, deste lugarzinho. E ele falou que viu esse lugar. Agora vamos à página 54 de Citas. Parágrafo 464. Aí é onde nos mostra. Aí embaixo diz, isso em si mesmo é paredes altas ao redor, que fará e virá acontecer a grande vitória no amor divino. Eu não sei o que isso quer dizer. Isso acontecerá, talvez na pequena capa. Aí ele escreveu 12 por 20. E em uma pedra angular ele escreveu amor. Um dia desse, levantado lá atrás, ele fará isso notório. Em cima ele escreveu pequena carpa igual amor divino. Na página 14, no parágrafo 103, nos diz. Aí nos habla também. Aí também nos fala, nesse lugar, um pouco mais embaixo, como na metade, aí fala, parece que tudo ia em volta da carpa e fora também na rua a fila de oração. E eu olhei para o outro lado, à minha esquerda, se ele estivesse, daqui estaria à direita, mas ele estava olhando de lá para cá. Se eu estivesse de pé na plataforma, seria desse jeito. Tinha um pedaço de lona estendida ali, e atrás daquela lona tinha um pequeno edifício, como de 12 pés de largura e 20 pés de comprimento. Aí ele escreveu 12 por 20. Algo assim, algo como isso, ou seja, mais ou menos, um cálculo mais ou menos que ele fez. Nos lugares que tiverem espaço para preparar, os que ainda não têm, e tem espaço para preparar um quarto assim, de 12 por 20, ele falou assim, mais ou menos essa medida, que se acople ao lugar. Também não vai fazer pequenininho demais, porque vejam, a medida que ele disse é mais ou menos o que ele viu. Esse aqui é um de 12 por 20, viram? Algo assim, da forma que ele viu. Se tivesse falado um 4 por 4, seria menorzinho um pouco. Mas a medida que ele falou, porquanto ele estava parado assim, com 12 pés, ao olhar, vamos dizer que ele estava parado ali, e ao olhar, ele viu desde esse ângulo o comprimento e a largura. E ele fez um cálculo mais ou menos assim, de 12 por 20, com 8 pés de alturas. Os lugares que puderem ter, e se não tiver lugar por conta de espaço, porque o auditório é pequeno, então, una com o pastor que estiver perto, que tem um salão grande, e ajuda ele, para que nessa região aí tenha um lugar assim. É a primeira de várias instruções que vai estar sendo dado, que para isso ele me falou assim, já é hora que você fale, já é hora para você falar e o povo esteja já com isso preparado nos seus lugares. Um quarto, um escritório de oração. Continua dizendo,
Ele disse que viu esse lugar, mas ele estava no ar, ele estava em outra dimensão. E ele estava de pé. E mais ainda, ele estava na parte de trás olhando para frente. E debaixo dele estava a multidão que estava desfrutando dessas bênçãos que Deus estava derramando ali. E vemos que ele observou muito bem o que estava acontecendo ali. Ele disse que ele foi levado a um lugar onde tinha uma carpa e onde tinha pessoas. Ele não disse que ele foi levado e ergueu uma carpa e encheu de gente. Não. Não é que uma pessoa vai ressuscitar e vai construir esse lugar e encher de pessoas. Não. As pessoas já estavam ali. Foi enchida por alguém. Pelo ministério da segunda vinda do Senhor. Ele não falou que ele foi levado e construiu uma carpa e encheu de pessoas, senão que ele foi levado a um lugar onde já tinha uma carpa e tinha pessoas. Quando ele chegou, as pessoas já estavam. Portanto, podemos observar todas essas coisas e podemos ver que ele estava olhando tudo o que estava acontecendo. E ele estava acompanhado pelo anjo do Senhor, que estava na parte de trás dele. Os dois estavam no ar. Estava o irmão Branham e o irmão William ali, para falar mais claro. Você sabe que a outra dimensão não está muito longe, e você sabe que os santos não morrem, mas passam à sexta dimensão, e eles podem caminhar, e eles caminham por aqui. A sexta dimensão não está tão alta. Aqui dentro temos espaço suficiente para que possam caminhar sobre nós sem nos aborrecer. Assim que nisso não tem problema. O irmão Branham disse que a sexta dimensão está a uns 3,60 metros de altura, e aqui cabe muito bem. Se Deus nos permitir, e não só nesse lugar, que seja em todo lugar, que esteja na era da pedra angular e dispensação do reino, que em cada igreja Deus permita que aconteça o que aconteceu com o servo de Eliseu, que abra os olhos e vejam. Ali ele viu as montanhas cheias de carros, pessoas a cavalo, os exércitos do Senhor. E que Deus permita a nós, antes de acontecer a ressurreição, que Ele nos permita ver essa grande audiência invisível que está aqui nessa ocasião. E que possamos ver como eles se alegram, como nós também. Se ele queria descer, era porque as bênçãos que estavam sendo derramadas ali eram grandes. Assim que podemos ver essas coisas, e podemos ver que ele foi muito observador quando entrou nesse lugar. E nos disse que ele olhou o quartinho, quando chegou o momento para orar pelos enfermos, e viu a fila que foi feita. Também viu muitos detalhes relacionados à posição onde esse lugar estava e da forma que era. Depois também viu que ele, estando na parte de trás, olhando para frente, ele viu quando alguém entrou e como aquela pessoa foi atendida, e depois viu quando saiu em perfeito estado. Ele viu que naquele lugar orava pelos enfermos, e não era ele que estava ali. Ou seja, porque a ressurreição não tinha acontecido. Ele estava lá, na parte de trás. E ele estava em outra dimensão. E ele viu os milagres que estavam acontecendo. Ele viu também o pilar de fogo, a Shekinah. Ele viu que se moveu para esse lugar. E depois, ele perguntou relacionado ao que estava acontecendo. O anjo do Senhor disse a ele: essa é a terceira etapa. E na vinda do Senhor é que a terceira etapa é desenvolvida. E na vinda do Senhor é que os trovões emitem suas vozes. Onde os trovões emitem suas vozes? No cumprimento da terceira etapa, em uma grande capa catedral.
o que eles falaram, os profetas, especialmente o reverendo William Branham e nosso amado irmão William Souto Santiago, eles estavam mostrando o que seria essa era de pedra angular e essa dispensação do reino, onde os trovões estariam realizando e falando suas vozes, dando suas vozes. Portanto, para descrever de uma forma curta, podemos dizer que o que o irmão Branham viu na visão da capa foi o poderoso ministério do Senhor em sua segunda vinda. Não foi outra coisa, foi isso que ele viu. Foi isso que ele escreveu na mensagem que está colocada aqui no livro, O Ungido do Último Dia, mas é uma porção que ele colocou aqui da visita do anjo, que é um extrato da página 12 e 13 de Citas. E ali ele escreveu, quando ele perguntou, ele respondeu e disse, eu não entendo isso, e respondeu, lá dentro te encontrarei. Aí foi que ele escreveu, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Como os enfermos podiam sair curados do outro lado, se não fosse que o Senhor em sua segunda vinda estivesse ministrando a palavra aí, falando a palavra para que essas coisas acontecessem. O sinal de que aí estava em pleno cumprimento a segunda vinda do Senhor, o sinal é que ele viu a Shekinah, o pilar de fogo, pousar sobre esse lugar, se pôr nesse lugar. E na página 39, aí nos mostra, página 39 do livro de Citas, parágrafo 321, que passa a 40, seria 40 desse parágrafo 321, em uma partezinha que fala ali, assim é como sempre escuto, sou assim naquela árvore, aquela vez que eu escutei, sempre foi desse jeito. Escutei indo, se movendo e olhei, e eis que ia aquela real e suave luz se movendo de mim, e foi ao pequeno edifício. E tem algo diferente, aí ele escreveu, diferente. Também escreveu diferença para cima. Em diferente ele escreveu em cima da frase. E diferença escreveu do lado direito para cima. E tem algo diferente entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício. Na 18, vamos para a página 18 também. Parágrafo 141. Diz, e depois de um tempo, eles se foram juntos e ele falou com o dragão, como o dragão, e executou todo o poder que Roma fez antes dele. Isso está vindo à nossa nação. Você anote, você observa a confederação de igrejas e a Igreja Católica se unirem e observa o que tomará lugar. Em cima ele escreveu USA e escreveu Apocalipse 13. As pessoas que seguem o pilar de fogo certamente terão um tempo difícil. Agora, as pessoas que seguem o pilar de fogo, já podemos ver aí que esse aperto, vejam, esse aperto é para aqueles que estarão seguindo o pilar de fogo, que o irmão Branham viu em uma capa catedral no ministério da segunda vinda do Senhor. Para esse grupo que seguem o pilar de fogo, vejam. Por que para esse grupo? Porque esse grupo não o negará.
Terão pessoas que sim, negarán la palabra, el verbo, negarão a palavra, o verbo, crucificarán nuevamente si ya e no lo han a hecho algunos. crucificarão novamente, se alguns já não fizeram. A ellos, por el momento, no le vendrá E esa apertura. para eles, pelo momento, esse aperto não virá. Porque o que vão dizer é, eu não creio isso, eu estou esperando outra coisa. E então vão deixá-los quietos, vão negar a palavra. Pero para los escogidos, Mas para os esa escolhidos, apertura esse aperto es la que fue profetizada, é o que foi profetizado que viria, pero mas Dios nos dará la victoria. Deus nos dará a vitória. Dios estará con el pueblo Deus estará com o povo y nos ayudará. e nos ajudará. Venceremos, Venceremos, porque fue una promesa porque foi uma promessa. y la victoria E a vitória ya está hablada y já está profetizada falada e para los profetizada escogidos. para os escolhidos. Ciertamente tendrán un tiempo Certamente terão um tempo árduo, difícil, pero están listos para la mas traslación. estão prontos para a transladação a esse tempo. Isso é certo, somente preparado para ir. Vejam, porque para esse tempo já estarão preparados para ir. Dibuja a la derecha una E aí piedra do lado angular y las direito edades, desenhou uma pedra angular e as eras. y a la izquierda escribe Do lado esquerdo escreveu y escribe Logos rapto, e escreveu Rápido. y encima escribe la Em cima apertura escreveu y el rapto. o aperto e o rápido. Ahora miren en el mensaje la restauración del árbol novia. Agora vejam na mensagem a restauração da árvore noiva. Aquí nos dice en la página 41, Aqui na página 41 nos diz assim: dice, vean, Dios nunca puso una diz, vejam, organización. Deus nunca La iglesia fundó colocou uma la organização. A igreja fundou a organização e Deus cortou a sua linha de vida ou separou da árvore. Es organizacional. O seu fruto é organizacional, mas se a videira verdadeira Producirá los mismos frutos que el gerar original. um galho, vai produzir o mesmo que os frutos originais. El primer árbol creció, A primeira árvore Roma cresceu envió sus insectos e Roma para enviou seus destruirla. insetos para destruí-la. Mas desta Dios vez, producirá un árbol Deus que produzirá crecerá uma tan árvore alto que crescerá Roma tão alto no podrá tocarlo. que Roma não poderá tocá-la. Y escribe la carpa. Aí ele escreveu a carpa. El árbol va de un lugar a otro, A árvore de vai una de um lugar a outro, la de uma otra. dispensação a outra. Escribe dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Aí ele escreveu da dispensação da graça à dispensação do reino. De Lutero passa Wesley, de Wesley a Pentecostes e de Pentecostes passa a palavra. Ahora, para leer un poquito, tocar un poquito esa parte allí de Agora, para tocar um pouquinho essa parte ali, desta raiz, que sale del tronco de Isaí, miren essa raiz que sai do tronco de Isaías Jessé, capítulo 11, Isaías capítulo 11, verso 1 en adelante dice, saldrá una vara versículo del tronco 1 de em Isaí, diante. y un vástago retoñará de sus raíces. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Do lado direito escreveu várias escrituras. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, E repousará espíritu de sobre ele o sabiduría y de Espírito do inteligencia, Senhor, e Espírito de sabedoria e de inteligência, e Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Y ahí escribe también varias escrituras. Aí escreveu várias escrituras também. Colocaremos en el estudio. Depois vamos colocar Y no le haré estudo. entender diligente en el temor de Deleitar-se Jehová. e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Cinto es igual justicia, Em cima ele escreveu cinto é igual justiça, e escreveu sino que juzgará con justicia a los pobres y Julgará. con equidad, julgará com justiça os povos e julgará com equidade y herirá os la tierra mansos con da la terra, vara de su boca, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. será la justicia cinto de sus lomos, E a justiça la será fidelidad o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Daniel 2:30 y 45, Aí ele escreveu Daniel 2, 7 30, do 9 ao 45 e 7, do 9 ao 27, y escribe, matará al impío, e escreveu matará o ímpio, segunda de Tesalonicenses, segunda de Tessalonicenses 2, matará al impío, matará o ímpio al anticristo. ao anticristo, a besta.
Isso está em 2 de Tessalonicenses 2:8. Então manifestará aquele iníquo ao qual o Senhor matará com o espírito da sua boca e o destruirá com o resplendor da sua vinda. Nosso irmão William continua dizendo aqui: e como foi dito a João Batista, sobre o qual tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. Isso foi o mesmo que o precursor da segunda vinda do Messias viu na visão da capa. Viu o Espírito Santo descendo sobre aquele que estava ali dentro. Viu o Espírito Santo, o pilar de fogo, descendo sobre o lugar que estava cumprindo a segunda vinda do Senhor. Na página 25 do livro de Citas, agora vejam, ele diz que talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Mas se seria paralela em tudo, então vejam que na visão ele viu o que João viu. Ele viu o Espírito Santo, a coluna de fogo, o pilar de fogo, em uma era mais acima, a era da pedra angular. A coluna de fogo falando a esse instrumento. Agora vejam na página 25 ou 26, vamos ver aqui a 26. Parágrafo 215 diz assim: em realidade, o irmão Branham enviou 5 doentes dentro de um quarto e falou: agora eu vou colocar minha esposa lá atrás. Querida, tem ambos, homens e mulheres lá dentro. Eu vou entrar só para ver o que acontece. E eu confio que o novo ministério estará ministrando ali dentro. Viram? Em cima ele escreveu aí, o quartinho. Deus sabe que eu tenho dito a palavra tão verdadeira como eu sei na Bíblia. Isso é certo. Eu vou para trás para ver o que Deus fará. E vamos entregar os cartões de oração amanhã à noite, se Deus quiser, e começar a nossa fila de oração, vindo a fila de oração de uma forma regular, e se alguma coisa não, para ver se alguma coisa tomará lugar no quarto. Na 25 aí também nos fala, na 207. Diz, agora oraremos pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites eu quero começar dentro do meu novo ministério. Eu quero levá-los ali para trás, aqui nesse quarto, porque vocês sabem a visão. Quantos se lembram da visão? Certo que sim, da carpa e o quartinho. Agora, eu vou levar Meda comigo lá dentro, na primeira noite. Por se acaso envia mulher lá dentro, mas esse é um ministério que eu não posso deixar o público ver. Ninguém jamais duplicará isso, você viu? Não, Senhor, não. Eu sei que está à beira agora. Parece que é somente eu me estender lá fora e agarrar. Está colocado ali mesmo. À noite eu estava sonhando, antes de me levantar nessa manhã, irmão Neville, eu estava sonhando um sonho e pensei, o ministério. Eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que fosse, você fala de coisas acontecendo? Nunca vi tais. Acordei chorando e eu estava louvando. Do lado direito para cima ele escreveu a visão da carpa. Agora vejam que ele tinha tentado, em várias ocasiões ele tentou. Na página 26, na 216, aí é onde ele diz: isso foi prometido que viria à existência no tabernáculo aqui antes de chegar a carpa. Bem, agora o mais que eu saiba, ali não tinha nada. Somente assim que eu entrei ali, o Espírito do Senhor entrou e somente começou discernindo os Espíritos. Viram?
porque ainda não era o momento, e dizendo às pessoas os problemas delas. E parecia que talvez eu continuaria por um tempo, até que essa carpa chegasse em cima, sob o mesmo ministério que tenho tido, ou seja, o ministério de Elias, mas em sua quinta manifestação. Porque hoje nas entrevistas teve 4 visões grandes fora do estabelecido que tomaram lugar nas entrevistas, assim que parece que talvez eu continuarei adiante até que a carpa comece, ou o que for que ele tenha escolhido para iniciar a declarar o seu nome de uma maneira nova. E quando o fizer, será tão perfeita quanto as outras. E eu estou confiando em Deus que será maior do que as outras, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos enfermos e pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. Aí do lado esquerdo ele escreveu, o nome novo é igual na carpa. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, essas são as coisas que não podiam ser reveladas abertamente, por causa de que o diabo trataria de imitar, como fez nas eras passadas. Ele falou isso, tem um extrato ali na página 99, no parágrafo 857. Aí nos diz, e recordem que é um extrato do 7º selo. Recordem, Satanás tratará de imitar. Ele tratará de imitar toda coisa que a igreja fará. Por isso que quando você veja algum ministro fazendo o mesmo, isso é um espírito de outra dimensão, da quinta dimensão, que enganou a esse pastor ou a essas pessoas e se tornam instrumentos do diabo. Lembram, Satã tratará de imitar. Ele tratará de imitar toda coisa que a igreja fará. Ele tratou de fazer. Tratará de fazer, imitar, do lado direito ele desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a pedra angular. Temos observado através do anticristo, mas isso é uma coisa que ele não pode imitar. Não terá mímicas aí para isso, porque ele não sabe. Não tem forma para saber. É a terceira etapa. Em cima ele escreveu, o 7º selo é a terceira etapa. Satã imitará. Ele fez nas eras. Poderá imitar um 99%, mas não vai conseguir. Para começar, não são os instrumentos e também não tem os ministérios. Bem, tem o ministério de Satanás. Não tem o ministério divino, o ministério do Espírito Santo. Mas que tratarão de imitar? Sim, vão tratar de imitar, claro que sim. Na página 97, no parágrafo 840, aí nos diz assim, somente olha o que esse pequeno dom de cura fez, como a igreja se confundiu. Todos tinham uma sensação, todos tiveram isso. E diretamente no profundo do meu coração, Deus sabe que é verdade. Eu soube que não era certo, porque assim Ele me disse. Mas é uma falsa personificação. É somente para desviar as pessoas. Agora, isso é certo. Aí ele escreveu as personificações. Em cima ele escreveu o dom de cura. O nosso irmão William continua falando. Mesmo com tudo isso, e Deus ter escondido essas coisas, de modo que ninguém podia falar claramente o que era o 7º selo, e ninguém poderia apontar até o momento de cumprir, mesmo assim, o diabo tentou fazer imitações. Vejam na página 4a do livro de Citas, no parágrafo 36. Nos diz assim, ele disse, você fez exatamente o que te falei que não fizesse. Subiu na plataforma e tentou explicar e falando para as pessoas, eu falei para você que mantivesse para ti. Ele disse, olha o que você fez. Veja as personificações carnais que se levantou.
Viram? Eu escuto pessoas falando, irmão Branham, oh, o Senhor me deu ministério. Provavelmente você adquiriu mais para Ele. Sim, mas não é assim. Nunca será enquanto eu estiver sobre a terra. Vejam que aí estava mostrando a ele, aquela pessoa estava mostrando a ele como que ela tinha um ministério. Mas o que o irmão Branham estava referindo, esse ministério não estaria operando enquanto o irmão Branham estivesse nesse corpo de carne na terra. Ele me disse no começo que não seria enquanto eu estivesse vivendo. Agora ele me disse aquilo e eu escuto pessoas falando isso. Eu sei que está errado, mas eu não sei como falar isso a eles. Ou seja, ele não sabe como explicar isso para as pessoas. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, enquanto estiver na terra. Ou seja, não enquanto estiver na terra. Não enquanto estiver na terra. Em cima escreveu também a visão da carpa. Escreveu também as duas etapas, as quais ele tinha explicado. As duas etapas. Escreveu também, não fala nada. Eu te disse que mantivesse para você e não falasse a ninguém. E nem pregasse. Eu te falei que mantivesse para você e não dissesse a ninguém, e nem pregasse. Agora nosso irmão William continua dizendo, agora você pensa que se o diabo soubesse de uma forma mais ampla o que seria o cumprimento da visão da carpa, teria muitíssimos pregadores que estavam tendo suas carpas e fazendo todas essas coisas desta maneira, para depois falar que eles eram o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Agora, se o diabo soubesse como seria, vejam, e aí ele está nos revelando que seria por meio de um membro da igreja, por um ministro. Mas que esse ministro não seria qualquer ministro, seria um que tinha nascido profeta, com as duas consciências juntas. Essa é a grande diferença. Mas não importa o quanto o diabo tente imitar aos personificadores, lhes falhará o que tratarem de fazer. Deus respaldará aquele que, em realidade, seja ungido de Deus, onde cumpre a sua segunda vinda. Vejam, por isso que era imitável. Ele nos disse em várias mensagens. Veja, nessa aqui ele falou, na mensagem O Ciclo Divino para a Restauração de Todas as Coisas, de 16 de agosto de 2015, em Santa Cruz, Bolívia. O reverendo William Branham disse na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 14 em espanhol. Como, quando vem e como vem, não sabemos. E está bem que não saibamos. Por quê? O irmão William disse, porque muitos personificadores tratariam de imitar a segunda vinda de Cristo, como imitaram a primeira vinda de Cristo. Teudas e Judas e outras pessoas mais. Então, tratariam de imitar a segunda vinda de Cristo. Vejam, a segunda vinda de Cristo seria imitável. Porque seria em um corpo humano, um corpo de carne. Nisso aqui também, o sinal do Filho do Homem nos fala também algo ali. 1º de março de 2013. Aí nos disse também, e quando fala que houve silêncio no céu, nem adoração, nem cântico, nada, silêncio por meia hora, para que o inimigo não soubesse, não conhecesse esse mistério, porque se o conhecesse, se o tivesse conhecido, causaria muitos danos, ou seja, imitaria o que será a segunda vinda de Cristo.
Agora, o nosso irmão William continua dizendo: onde cumprir a segunda vinda do Senhor, aí é onde Deus vindicará todas as promessas que foram feitas para esse tempo. Na página 164 do livro de Citas, parágrafo 1464, nos diz assim: Moisés operou e fez um milagre no nome do Senhor. E ali estavam os personificadores e fizeram a mesma coisa. Mas isso não deteve ele e nem disse: eu creio que devo parar e sair da minha campanha, não. Por a gente ver os personificadores, isso a gente não vai se deter. Lá Moisés não se deteve e eu também não me deterei aqui. Não vou parar nesse tempo final. Ele ficou ali mesmo. Para quê? Para o que lhe foi revelado. Aleluia. Eles, pela palavra de Deus, ele sabia que a palavra finalmente os alcançaria. Ou seja, deixa que a palavra se encarrega deles. Ele sabia que finalmente a palavra os alcançaria. Sabia que viria um tempo em que a palavra se manifestaria e eles não poderiam continuar mais. Assim, eu soube isso todos esses anos, viram? Isso é certo, que viria o tempo. Embaixo ele escreveu, os falsos ungidos. E em cima ele escreveu, Moisés e os personificadores não continuarão. Ou seja, Moisés e depois colocou assim, os personificadores não continuarão. Agora, continua dizendo, o irmão Branham foi colocado sobre a capa do ungido. Foi levado à capa do ungido de Deus. E esse é o tema de hoje. Ele foi levado à capa do ungido de Deus. Foi levado a essa capa, onde o irmão Branham disse que parecia uma capa, uma espécie de catedral. Ele riu. Certamente, quando ele se aproximou e viu uma capa, e depois que ele estava dentro, tudo que ele via, dizia, olha, isso aqui não parece uma capa, isso é uma catedral. Só conseguia distinguir que era uma capa se olhasse para cima, mas se olhasse para a congregação e olhasse tudo, então era uma catedral. Em palavras mais claras, uma catedral com o teto de lona. Uma vez nós estávamos ali e estavam olhando a construção do edifício aqui. Nós estávamos moldando as paredes e ele apontava para cá e me dizia, o irmão Branham olhou isso tudo e se confundiu. Porque é uma tenda, uma capa, e dentro um prédio, um edifício. E continuava me falando de como ele estava olhando tudo. Agora vejam. Bem, isso foi o que o irmão Branham disse. Para mim me pareceu uma capa, uma catedral. As duas coisas estão certas. Uma capa com aspecto de catedral, uma catedral com aspecto de capa. Também tem um lugar que ele fala e escreveu a capa de oxigênio. Eu creio que é nessa daqui. Está em inglês aqui. E em espanhol também. Oxygen. When shaking his hand under the tent, oxygen tent, he was under. E aí em tent lo circula. Em tent ele circula e desenha uma estrela de Davi e escreveu a capa de oxigênio. Depois vão traduzir. Agora, miren, sigue dizendo.
Agora vejam, continua dizendo. Bueno, realmente sabemos de las cosas que están Bem, prometidas, realmente que sabemos as ocurrirían coisas que en estão pleno da visión prometidas de la que carta. aconteceria no pleno Recuerden cumprimento uma da coisa, visão da carpa. que quando o irmão Recordem uma Branham coisa, que quando o él irmão Branham llegó chegou, en otra dimensión. ele chegou em outra Las dimensão. gentes no le podían As ver, pessoas y não él no podía não bajar podia ver ele, a ele não donde podia estaban las descer gentes. aonde as pessoas Para estavam. bajar tenía que ¿qué? Para descer Para tinha bajar que o quê? tenía que Para resucitar descer tinha y que encarnarse, ressuscitar e estar en encarnar. carne, en Ou cuerpo. seja, estar em carne, Pero no em podía. corpo, mas não podia. Luego de eso fue que el Depois ángel disto del foi que Señor o anjo do Senhor y él e ele fueron a ese cuartito foram que él vio. a esse Ve, quartinho ahí que ele viu. Então vejam, aí fue llevado a cabo Aí la é que resurrección. foi já realizado a ressurreição. Ahora, si los dejaran a todos los que están en Agora, se esa deixasse dimensión ahora estar con nosotros, claro que todos esses que estão nessa desearían outra bajar dimensão, se deixasse, eles todos queriam descer para aqui, sentir en este cuerpo para nesse corpo sentir lo que estamos sintiendo ahora, o que nós estamos sentindo agora. esta alegría, Essa este alegria regocijo y este avivamiento. e esse regozijo e esse avivamento que sempre temos Cuando llegamos a este lugar, quando chegamos a esse todo lugar. lugar que esté también E em todos os lugares conectado. também que estejam conectados. Ahora ellos quieren venir, hermano Branham Agora, quería eles bajar, querem vir, o irmão Branham queria descer. ellos deseosos de estar aquí. Ele estava desejoso para E estar pessoas aqui. que vivem aqui E e tem não pessoas que querem vir vivem aqui e não querem vir aqui. Para que usted vea lo que es la predestinación, Para vocês verem o que é a la predestinação elección divina, e a eleição divina. estando en el lugar donde el cumplimiento de la visión de la Estando no lugar onde o cumprimento da visão da carpa está sendo realizado e está cumprindo e não vem. pero cada uno se va colocando en este tiempo en Mas la nesse posición tempo, que cada le um corresponde. vai se pondo na posição que lhe corresponde. E lembram que o anjo vem fazer a separação, a segregação. En la tercera etapa para los E tres na grupos, terceira etapa, como é uma mensagem para 3 grupos, incluindo o povo hebreu, todos escuchan, todos escutam, todos oyen todos ouvem. y a todos le llega el mensaje, E a mensagem chega a todos. toman la actitud que E tienen todos que asumir frente a la palabra. tomam a atitude que tem que assumir frente à palavra. Por eso llegarán al final a tocar. Por isso, no final, vão Así bater. cualquiera, al final. Ah, no final, assim, qualquer um. Ábrenos. Ahora sí Abre, creo. abre, agora eu creio. Ya va a ser demasiado de tarde. Vai ser tarde demais. Y por cuanto le dieron oído a otras cosas, E por quanto deram ouvido a outras coisas, a interpretações dijeron, "No, es humanas, que tengo cosas que hacer, e no falaram, puedo ir, não, é tengo porque eu esto, tenho tengo coisa lo para otro. fazer, não posso ir, eu tenho isso, tenho Apartaos de aquilo. mí, obradores de maldad, Apartai-os no de mim, conozco". obradores de iniquidade, não os conheço. E essa será a maior tristeza que vai ter. Para que después E veio quede sendo falado eso como evidencia para que en la depois historia isso fique na que se história dijo. como evidência que foi falado. No va a haber excusa al final. No final não vai ter desculpas. Así que en ese lugar estarán unos personajes Assim muy que nesse lugar importantes vão conforme estar a uns la palabra personagens de Dios. muito importantes Por lo conforme a tanto, palavra de Deus. Lo más importante será esse lugar. Portanto, o mais importante será esse lugar. Esse foi o lugar que chamou a atenção do irmão Branham. E esse lugar que foi um sinal de interrogação para ele, porque ele não estava acostumado a pregar ou orar pelos enfermos desta forma que ele estava vendo que esse que estava lá dentro estava fazendo. Era de uma maneira diferente de tudo que ele tinha feito em outras ocasiões. Mas o anjo do Senhor disse a ele que não seria um espetáculo público, porque com os espetáculos públicos o que acontece é que o diabo começa a se meter e começam a aparecer personificadores para imitar e fazer a mesma coisa. Mas isso seria algo secreto, mas seria recompensado publicamente. O que Deus está realizando nesse tempo é o ensinamento sobre capa, é a preparação, a fé do rapto para os escolhidos. E isso irá entrelaçando com tudo que foi visto pelo irmão Branham nessa visão, que chegará a essa parte culminante nesta atividade que já estava estabelecido por esse que estava ministrando no tempo que ele foi levado. Agora vejam na página 6A
do livro de Citas. Párrafo 63. Parágrafo 63. Aí diz: eu eu creio que está chegando o tempo onde Paulo disse, onde houver profecias acabarão, onde houver língua, essas terminarão. Eu creio que está chegando o tempo que os santos se reunirão e um espírito de amor descerá sobre a audiência e toda pessoa que estiver ali, tudo que estiver errado será tirado. Será uma presença tal do Espírito Santo. Eu creio que os dons são maravilhosos e os necessitamos e os respeito, mas eu acredito que o tempo está chegando que será em um nível mais alto do que isso. Aí ele desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular e escreveu amor divino. Depois que todas essas coisas são tiradas, aquela que é amor permanecerá para sempre. Vejam, isso é amor de Deus. Nós unicamente estaremos ali, pregando assim, e o amor descerá sobre o edifício. E lembram que o amor é corretivo. Agora, ali ele escreveu o amor divino. Embaixo ele escreveu amor divino. Os dons serão tirados. Em cima escreveu fé de rápido. Quando vier o que é perfeito, é igual amor. Agora vejam na 4A, nos diz assim, no parágrafo 30. Eu prefiro ter uma igreja que não conhece nada sobre nenhum dom espiritual e que somente esteja assim, em amor uns com os outros e com Cristo. Eu prefiro ter isso do que ter cada dom espiritual operando na igreja. Agora, isso pode soar muito feio para um grupo pentecostal, mas eu prefiro ter isso, porque onde tem dons, eles falharão. Onde tem dons, eles trazem confusão. Onde tem dons, eles podem ser questionados. Mas onde tem amor, tem perfeição. E se você tem amor perfeito, você terá dons perfeitos. Viram? Assim que primeiro trabalhe com amor. Isso traz companheirismo. E o companheirismo traz dons. Do lado ele escreveu, para cima, do lado esquerdo, os dons e as confusões. E embaixo desenhou uma pedra angular e as eras e escreveu amor. Vejam a 5A também. Na 5A, no parágrafo 40, diz: olha para mim somente um momento. Perturbação na audiência. Vejam. Todo esse barulho e incômodo, todo esse barulho pertence à dispensação da graça, especialmente a última era, a pentecostal. Bater palmas, e muito alvoroço, muito barulho. Agora veja aí, ele falou, você olha um grupo, nesse tempo, um grupo com o conhecimento que já temos, gritando e fazendo muito barulho. Esse grupo não está na era da pedra angular. Tão simples assim. Olha para mim somente um momento. Perturbação na audiência. Eu estarei muito feliz quando eu tiver o meu quartinho para mim, e então eles unicamente escutarão através de um microfone. Aí ele escreveu o quartinho e o microfone, assim do lado esquerdo para cima, e em cima escreveu a capa e o quartinho. Veja, ele nos falou disto na página 11. Na forma que estava sendo realizada essa atividade ali, onde ele foi levado. A página onde ele disse, na página 25, parágrafo 211, foi dito a mim um tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu, um ano passado,
supostamente, ou seja um pouco mais. Eu tenho escrito em um livro em casa sobre a mudança do meu ministério. Em um tempo passado eu estava em uma visão e eu vi uma grande carpa. Oh, era um assunto gigantesco. Eu tinha apenas terminado de falar e muitas almas estavam no altar e estavam como chorando com as mãos levantadas e em silêncio e suave. Aí, em silêncio e suave, ele circulou bastante. Quieto e suave. E um homem simpático de uma fala suave veio à plataforma e falou: agora, fazem uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara. Aí ele escreveu Elias refletindo. Ele tinha escrito isso, mencionamos agorinha. Agora vejam, escreveu aí também a visão da capa, milagres acontecendo antes do irmão Branham chegar. Escreveu aqui também, não era no estilo pentecostal denominacional. Tudo era em silêncio e suave, com muita reverência, reverentemente. Tudo era silêncio e suave. Agora todos já devem ir agindo assim, desse jeito. E sabemos que tem alegria, tem regozijo nas atividades. Mas recordem que cada vez mais vai entrando de cheio a essa parte culminante. O povo tem que estar preparado. Ou seja, já ir deixando essas coisas que não pertencem ao lugar santíssimo. Veja como ele marcou o que foram os batismos. Foi falado pela boca desse instrumento que parassem os batismos, parasse a Santa Ceia e tudo isso. Mas veja que tudo o demais continuaria e seguiria sendo estabelecido por esse instrumento, por esse mensageiro, o qual já estaria de cheio na era da pedra angular e dispensação do reino junto ao seu grupo, junto ao seu povo. Vejam a página 25. Aí vamos ver onde estávamos. Na continuação do parágrafo que lemos há um momentinho, o parágrafo 208, aí ele diz: eu tinha colocado a minha mão no rosto da minha esposa assim, bati no rosto dela, ele bateu assim nela sem querer porque estava deitado, e assim em cima ele escreveu a visão da capa, e ele bateu no rosto de Meda, mas ele escreveu sem querer, e eu estava louvando a Deus deitado ali. Oh, eu sei que tem algo lá fora, somente pronto para me esticar e agarrar. Vai ser grande, mais do que jamais tem sido. Vai ser formoso. E eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande. Em grande ele circula bastante. Agora temos que nos aproximar a Ele saudável e inteligentemente e dentro da palavra de Deus. Vê? Do lado direito ele escreveu a terceira etapa. O nosso irmão William continua dizendo: e por isso que Deus há de fazer é que nós lutamos e trabalhamos para que tudo seja bem preparado conforme o plano e vontade de Deus, para que Deus seja glorificado em tudo. Na página 4A, no parágrafo 33, nos diz assim, ele diz: deixa-nos ver você pegar o pão e alimentar os 5.000, e deixa eu ver você converter a água em vinho. E eu falei: estamos em nossa infância, estamos crescendo, e assim que nós tirar vocês, montões de fanáticos formais, fora do caminho,
estaremos fazendo isso. Se conseguirmos tirar vocês, um montão de incrédulos, fora do caminho bastante para deixar Deus mover no meio da multidão, então veriam tais coisas tomar lugar. Viram? Primeiro os incrédulos são tirados. Não queremos eles. Estamos crescendo, subindo. Olha os milagres de Jesus, começaram da mesma forma, continuaram aumentando, aumentando e finalmente para a ressurreição dos mortos. Em cima ele escreveu os milagres de forma progressiva e embaixo escreveu a ressurreição e a capa. Porque no final, finalmente isso chegará ao cumprimento da ressurreição e nossa transformação. Aí ele finaliza falando nesse pedacinho que nós pegamos dessa mensagem para ler hoje, diz assim: o que nos interessa é que Deus faça o que Ele tem planificado fazer. Então nos coloquemos nas mãos do Senhor e que Deus siga nos usando. Deus siga nos usando e nos dando todo esse ensinamento e todas essas instruções para estarmos alinhados, para que Ele trabalhe, opere como Ele prometeu trabalhar no meio do povo, nessa parte culminante, essa parte final da grande capa catedral. Porque Ele já está trabalhando no meio do povo, trazendo o ensinamento. O ensinamento, o qual o conteúdo é a fé do rapto, os trovões, a fé do rapto. Para mim foi uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião, de hoje sábado 30 de novembro deste ano 2024. Sob o tema A Carpa do Ungido de Deus. E dos ungidos, vocês, aqui presentes, e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. A capa do ungido de Deus. Amanhã nos veremos, se Deus quiser, na atividade de amanhã, às 10 da manhã, onde estaremos vendo e ouvindo tudo que Deus terá para nós amanhã, domingo. Esse mês já se foi. Hoje esse mês já se foi. E esse ano se foi às milhas. Só resta um mês. E vejam, os últimos 6 meses desse ano, para mim foi voando. Ou seja, quando o nosso irmão ele dizia, quando nós viajávamos, esse ano me foi voando por causa das viagens. Agora veja como esse ano se foi rápido. E ainda restam atividades. Ora bastante por esse mês de dezembro, pelas atividades que teremos. Ore bastante por nós. E esperamos que Deus derrame bênção no que resta desse ano 2024 e que Deus se glorifique no meio do seu povo. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar um louvor. Nosso irmão reverendo William Pérez, já para despedir com um cântico e depois ser despedidos em oração. Vejam, Deus cumpriu a palavra que o nosso irmão William nos falava, que se tivesse tempo para algum percorrido, seria feito também. E vejam, deu tempo para um percorrido. E não sabemos se vai nos permitir no ano que vem ter um ou outro também, porque tem algumas atividades que já estão programadas, como a de Villahermosa, dia 12 de janeiro, que essa atividade ali será muito importante. O nosso irmão André está conosco. Amanhã poderemos dar um momentinho a ele, para ele nos falar dessa atividade 12 de janeiro em Villahermosa e nos fale tudo que ele preparou ali para essa atividade.
onde esperaremos grandes bênçãos da parte de Deus. E também Colombia, que ya tem a da Miguel va a Colômbia, anunciar, que o nosso irmão Miguel irá anunciar, y la de Ciudad México, e a de Cidade do México, 23 de marzo, que é 23 de março, allá en la Plaza de Toros. lá na Praça de Touros. Son actividades que están así, ya São programadas. atividades que já estão assim programadas. Así que estamos cumpliendo escrituras, Assim que estamos cumprindo Escrituras siendo guiados e sendo por la guiados columna de fuego. pela coluna de Él fogo. es el que está haciendo la obra. Ele é o que está fazendo a obra, não somos nós. Estamos siendo guiados por aquel que vio Estamos el sendo, reverendo William Branham, estamos sendo guiados por aquele que o reverendo William Branham viu na visão, que estava falando a alguém mais acima de onde ele estava. Lo sencillo es el velo, O simples é o véu, lo cual muchos tropiezan, no qual pero muitos lo grande es tropeçam, lo que está detrás. mas o grande é o que está Ese es atrás. el grande. Esse é o grande. Ese es el que glorificamos. Esse é ao qual glorificamos, a esse é que exaltamos, Y le damos gloria y honra a e él, lhe damos glória e honra a Ele, en este tiempo, que su nos programa. permitiu nesse tempo ver o seu programa e ser parte do seu programa. Nosotros, el reverendo William Pérez, Conosco, o reverendo William Pérez, senão vamos continuar de todas las maravillas que Dios está falando haciendo en este tiempo, de todas as maravilhas que Deus está fazendo nesse tempo, que as que nós nos permite falar, falamos, as outras deixamos quietinho, nos ha interrumpido como para que não interrompam, siempre nos decía. como ele sempre nos Y dizia. ahora que se entiende más esas palabras, Agora é que dá para entender mais essas palavras, porque não deve falar para o diabo não imitar, e com razão. Bem, conosco, o reverendo William Pérez. para continuar. Matos para continuar.